E eu quero então compartilhar com você na manhã de um texto que está lá no Salmo 119. Fique tranquilo, não vou ler ele inteiro. Salmo 119, a gente vai ler só 8 versículos, que é uma das estrofes. A quinta estrofe desse salmo, que começa lá no versículo 33. Salmo 119, a gente vai ler então do 33 ao 40. Vocês estão desde ontem falando sobre a sábia loucura, e no dia de hoje o que foi proposto a nós é entender um pouco da nossa limitação como ser humano, diante da sabedoria de Deus, a gente entender o quanto que a gente é forte, que não é tão assim. E para isso, então, a gente vai usar essa estrofe. Salmo 119, 33 ao 40 diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da tua palavra, nessa manhã agradável. Os nossos irmãos estão aqui desde ontem, se alimentando dela e da comunhão que o Senhor tem proporcionado através de cada atividade desse acampamento. E agora, Senhor, que nós dedicamos um tempo do nosso dia para olharmos com mais atenção a tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que a gente possa estar atento, apesar do cansaço que pode haver, do sono, que a gente possa estar com uma mente disponível a entender a tua palavra e um coração sensível àquilo que o Senhor nos quer comunicar através dela, Pai. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A gente vive aí em tempos de empoderamento, né? Basta você ir a algum lugar, comprar roupa, você vai ver que todas as roupas que tem lá disponível. Segunda a gente foi no Brás, né? Eu sei que tem um monte de gente que gosta de ir no Brás, né? Eu não gosto muito, mas eu vou com a minha esposa. Eu e o Wesley, a gente foi levar as nossas esposas no Brás. E daí o Wesley foi atrás de camiseta e ele estava falando como é difícil encontrar roupa, né, que não traga mensagens assim, na verdade, no caso dele, ele estava falando de sexualidade, mas vai num setor feminino que você vai ver lá girl power por tudo quanto é lugar, né? Essa ideia de que nós somos fortes, e principalmente nos nossos tempos, de dizer que a mulher é forte, mas isso, na verdade, vale também para os homens. E, para mim, esse tempo de empoderamento, na verdade, tem a ver com a nossa dificuldade de reconhecer as nossas necessidades. A gente vive num tempo onde as pessoas, elas não querem depender de ninguém. As pessoas não querem demonstrar que têm fraquezas, que têm fragilidades, que muitas vezes precisam de ajuda. Né? Na maioria das vezes, as pessoas não querem pedir ajuda para ninguém. E quando elas pedem, é porque elas já tentaram resolver por todos os seus próprios esforços, e daí, a hora que eles não veem mais saída, aí que eles vão
então, pedir ajuda. Porque a gente tem medo de mostrar que a gente não é tão forte quanto as pessoas esperam que nós somos. Ou tão quanto a gente mesmo entende que a gente é. A máxima dos nossos dias é que a gente tem potencial para fazer aquilo que a gente quiser. Para a gente ser aquilo que a gente quiser ser. E eu acho que tudo isso traz uma pressão muito grande para a gente. Porque muitas vezes a nossa percepção a respeito de nós mesmos é essa, que de fato nós somos tão fortes quanto as pessoas, ou esse mundo, ou até mesmo a gente diz ser. Mas não basta muito para você perceber que isso é uma mentira. Que por mais empoderado que você pense ser, por mais forte que você pense ser, não demora muito para vir alguma coisa e te derrubar desse palanque, te derrubar desse lugar tão alto que você se coloca, e mostrar que não, que você é frágil, que você tem necessidades que você não consegue resolver sozinho, que você é assim dependente. E que, por mais empoderado que você se sinta, por mais que você se fortaleça, ainda assim coisas que você não tem controle insistem em aparecer na sua vida. Coisas que te mostram que você, na verdade, não tem controle de nada. Que você é totalmente frágil. Eu acho que quando a gente vive nessa ilusão, a gente vive como a maioria dos seres humanos vivem, que é se achando autônomos, que acham que podem viver as suas vidas sozinhos. E se a gente vive acreditando nisso, a gente leva frustração atrás de frustração. Porque toda hora a gente percebe que a gente é limitado. Por isso que eu escolhi falar sobre essa estrofe do Salmo 119. Se você não sabe, o Salmo 119 é uma grande poesia, dividida em 22 estrofes. Cada estrofe ela começa com todos os 8 versos, as 22 estrofes têm 8 versos, e nesses 8 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então aqui a gente está falando da quinta estrofe, lá no hebraico, todos os versos vão começar com a letra Re do alfabeto hebraico. E essa estrofe, dentro do salmo todo, dentre as 22 estrofes, ela se destaca justamente porque em todos os versículos, ou em todos os versos dessa poesia, dessa estrofe, há uma petição do salmista. Em cada um desses 8 versículos, o salmista abre a sua boca para pedir alguma coisa diante do Senhor. E o que eu quero que você perceba é que quando a gente pede alguma coisa para alguém, é porque nós estamos reconhecendo que não somos tão fortes assim. Quando a gente pede, é porque a gente tem uma necessidade para ser suprida que a gente não dá conta de supri-la sozinhos. Então a gente vai atrás de quem pode nos ajudar. Então perceba que o salmista, bem diferente de nós e das pessoas do nosso tempo, ele não tem tanta dificuldade de escancarar a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua necessidade. Ele não tem medo de expor isso, e por isso ele faz diversos pedidos. E na verdade o Salmo 119 é carregado de pedidos. Eu estou destacando essa estrofe porque é uma estrofe que em todos os versos tem esse pedido. E, na minha concepção, quando a gente se liberta desse empoderamento e reconhece a nossa fragilidade, reconhece a nossa limitação, a gente se alivia dessa pressão de que a gente tem que ser perfeito o tempo todo.
de que a gente tem que saber lidar com cada um dos nossos problemas, que a gente tem que ter resposta para todas as perguntas que são feitas a nós. Porque quando a gente reconhece essa nossa limitação, isso nos coloca diante de uma realidade de que, de fato, a gente não tem resposta para tudo. Que, de fato, a gente precisa de algo externo a nós para viver. E isso abre a possibilidade da gente pedir ajuda, da gente não precisar viver essas coisas tudo sozinho, tudo pela nossa própria força, tudo de maneira autônoma. Então, a partir desse texto aqui, que é carregado de petições desse salmista, eu quero apresentar para você necessidades que o salmista mostra que tem, para que você perceba que, assim como o salmista, você também tem essas necessidades. E isso é uma prova da sua limitação, de que você não é tão forte como você pode pensar que é, e que você não é tão forte como esse mundo quer convencer de que você seja. Eu quero te mostrar, diante das necessidades do salmista, que você também tem necessidades que provam a sua limitação. Então, a primeira delas é de que nós precisamos ser instruídos. Eu e você, nós precisamos de instrução constante. Nós precisamos que seja falado a nós o que fazer. É interessante que o Marcos aqui já deu, em menos de meia hora, ele já deu umas 3 instruções para vocês. E isso prova justamente o que eu estou querendo mostrar, que a gente precisa o tempo todo de instrução. E o salmista, ele reconhece isso. E o fato da gente precisar disso é uma prova da nossa limitação. Então, a primeira necessidade que o salmista pede aí que seja suprida pelo Senhor é essa: Senhor, me ensina. Senhor, me instrua. O pedido do salmista pelo ensino do Senhor, na verdade, é algo que marca todo esse Salmo 119. Não só essa estrofe. É um pedido que ele repete pelo menos 8 vezes ao longo do Salmo aí. E a palavra que o salmista ele vai usar para se referir a esse ensino vai além daquela compreensão que nós temos de que ensino é algo que é apenas transmissão de conhecimento. Ou seja, eu estudei um pouquinho mais, eu venho aqui e digo para vocês, e vocês absorvem essa informação, e agora a gente compartilhou esse conhecimento. Um conhecimento que veio de alguém que sabe alguma coisa e está passando para você que talvez ainda não soubesse dessa informação. Mas o ensino assim se resume a isso: transmissão de conhecimento. Mas a palavra que o salmista traz aqui para esse ensino, na verdade ela é carregada de outras coisas. Ela traz uma ideia de movimento, ou seja, um ensino que não é apenas alguém falando e você absorvendo conhecimento, mas um ensino que alguém nos mostra como deve ser feito. E como que ele mostra isso? Fazendo. É um ensino dinâmico. É um ensino que não é só sentar e ouvir, mas é ir lá e fazer junto. É ir lá e ser mostrado para você como se faz. Isso é o que está aí no versículo 33. Senhor, ensina-me. Ensina-me. Daí no versículo 34, isso fica ainda mais claro quando ele pede, para a gente, ou melhor, quando ele pede para Deus o que deve ser ensinado. Ou melhor, ainda no versículo 33, ele fala assim: o caminho dos teus decretos. Essa ideia de movimento, ela ganha ainda mais força quando o salmista mostra o que ele quer ser ensinado, que é um caminho, é um lugar, é uma coisa onde eles estão em movimento, onde eles estão andando, onde eles estão indo para algum lugar. E essa ideia de caminho é justamente isso: uma conduta, uma direção para a nossa vida, uma maneira da gente
viver. Daí agora sim, no versículo 34, o salmista ele vai mostrar essa necessidade de instrução ainda de maneira mais clara, quando o pedido dele é por entendimento, é por discernimento. Ele pede para Deus que, mais do que ensiná-lo, que seja dado a ele a possibilidade de entender aquilo que está sendo ensinado. Então, quando a gente está falando dessa ideia de discernimento aqui, a gente está falando de uma percepção, de um entendimento sobre um determinado assunto. E daí aqui, mais uma vez, isso vem de alguém que entende para alguém que não compreende. O salmista está se colocando numa posição de que por ele mesmo, sozinho, ele não consegue compreender. Mas que ele reconhece a sua necessidade de compreensão. E por isso ele pede: Senhor, me faça entender. Então percebe que nós precisamos ser ensinados. A gente precisa entender. E a gente não consegue esse entendimento sozinho. A gente precisa que alguém venha e nos fale como isso acontece. E olha que interessante. Tem muita gente, né, no nosso meio, eu digo assim, meio reformado, né, meio presbiteriano, muita gente que está se achegando a nós agora, vindo de outras tradições evangélicas, que eles vêm atrás desse conhecimento, desse entendimento. Mas eu não quero generalizar, mas eu vejo que muitas dessas pessoas vêm por mero conhecimento acadêmico, mera letra. Ele não quer viver aquilo, ele não quer entender aquilo de verdade. E o salmista, quando ele pede esse entendimento, quando ele pede essa compreensão, quando ele pede para Deus ensinar, ele não está com essa ideia de mera razão acadêmica. Ele não quer ser um grande doutor da lei. Fica muito claro que ele sabe que precisa pegar todo esse entendimento que vem de fora e fazer alguma coisa com isso. Por que eu falo isso? Porque olha como a segunda parte, a parte B desses dois primeiros versículos. Primeiro, ele fala: ensina-me o caminho dos teus decretos e eu vou seguir. Não é só para eu ser ensinado e agora saber discutir teologia na internet, que nem a gente gosta de fazer. Né? Sair brincando com todo mundo, caça aos hereges. Não é isso. Não, ele quer ser ensinado, por quê? Porque ele quer seguir. No versículo 33, ele fala: dá-me o entendimento e eu vou guardar a tua lei. E eu não vou guardar de qualquer jeito. Eu vou me esforçar. Vai ser de todo o coração. Então perceba, a gente precisa de instrução. E isso mostra a nossa limitação. Porque a gente não consegue entender tudo por nós mesmos. A gente não consegue compreender esse mundo que a gente vive se a gente não for ensinado por alguém que é maior que a gente, que detém todo o conhecimento. Mas também não adianta nada você pegar isso e não fazer nada com isso. Você precisa ir além, precisa colocar isso na prática da sua vida. Pegar o entendimento e o seguir até o fim. Pegar aquilo que você foi ensinado e cumprir isso. Se esforçar para cumprir isso. O salmista aqui está reconhecendo que andar nos caminhos do Senhor é uma grande recompensa. Porque lá no texto hebraico, né, vai dar essa ideia de que o seguir é uma
recompensa do entender. Ele está sendo recompensado com essa possibilidade de fazer aquilo que ele está sendo ensinado. Sabe, Deus não dá entendimento para a gente para fins de entretenimento, para nos dar munição contra herege. Deus não está interessado nas nossas discussões. Ele faz a gente entender. Ele quer nos ensinar para que a gente faça alguma coisa com isso. E Ele vai dar entendimento para aqueles que estão dispostos a obedecer. Então perceba que a gente tem uma força muito limitada, porque a gente não entende sem instrução. A gente precisa de alguém que nos instrua. Só que uma vez que estamos instruídos, a gente precisa obedecer, a gente precisa seguir as instruções. Tem uma segunda necessidade que mostra o quão limitados nós somos, é que nós precisamos de disciplina. A gente tem uma necessidade de nos mantermos no foco, que a gente muitas vezes não consegue sozinho. E o salmista reconhece isso. A gente pode perceber isso diante dos próprios pedidos do salmista, que vai reforçar essa nossa limitação e a nossa dificuldade de se manter disciplinado. Eu digo isso porque a gente tem uma tendência de fazer aquilo que não deve. Mesmo quando a gente sabe o que é o certo, a gente ainda continua querendo fazer o que é errado, e muitas vezes é o que a gente faz. E por isso que o salmista ele vai pedir aqui para que Deus o discipline em algumas áreas da sua vida. E essa disciplina aqui não é aquela ideia de castigo, não é aquela ideia da disciplina do pai para o filho, não. É a ideia de você se manter centrado, de você se manter no foco. É isso que eu quero mostrar aqui para você. E daí a primeira coisa que o salmista fala aí no versículo 35 é: guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Você sabe o que é uma vereda? Caminho, mas é um caminho, mas qual que é a característica desse caminho? Isso, é um caminho que está marcado, ele está claro. Não é uma vereda, é isso. É um caminho pisado. Não é só um caminho, mas é um caminho que mostra claramente para a gente que é por ali que se vai. Por quê? Porque alguém abriu uma trilha e pisou e ficou marcado aquele caminho. Então está claro por onde você tem que andar. Então, essa é a ideia de um caminho desgastado. Uma trilha bem demarcada. Agora, olha o que o salmista está falando. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Se está bem marcado, por que a gente precisa de alguém nos guiando? Se você vai fazer uma trilha e do começo ao fim ela está bem marcada, não tem necessidade de um guia. Mas o salmista pede isso, sabe por quê? Porque ele reconhece a sua tendência de se desviar, mesmo quando o caminho está muito claro. Está ali, está perfeito. Está muito fácil de enxergar por onde tem que andar. Mas daí você começa a ter grandes ideias. Talvez por aqui eu acho que é melhor. Acho que por aqui a gente chega mais rápido. Esse caminho, essa está bem marcado, mas está bem difícil. Tem uma subida ali. Vamos por aqui, que não tem subida. E a nossa tendência é sempre querer se desviar, por mais claro que o caminho esteja.
E por isso que o salmista, ele vai reconhecer essa necessidade de disciplina, de se manter onde ele tem que se manter. Mesmo quando está muito claro, ele ainda quer se desviar. Percebe que o salmista está falando assim, sem disciplina, sem esforço, uma hora ou outra, eu vou sair do caminho. Então, Senhor, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Ele continua, no versículo 36, o seu pedido é para que Deus desvie, ou melhor, 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos. O que o salmista está pedindo aí é para que o Senhor mude o seu coração, para que ele se atente à palavra e não aos seus próprios desejos egoístas, não ao seu próprio ganho egoísta. Senhor, que o meu coração esteja inclinado para aquilo que o Senhor quer, e não para aquilo que eu cobiço, não para aquilo que eu desejo. Isso é interessante porque, perceba que o nosso coração, normalmente ou ele está inclinado, normalmente não, só essas duas opções. Ou você está inclinado para as coisas de Deus, para a sua palavra, ou você está inclinado para você mesmo. Tem outra opção. Ou a gente está sendo motivado pelo Senhor, ou a gente está sendo motivado pelos nossos próprios desejos. E o salmista está falando assim, Deus, se o Senhor não me manter disciplinado, se o Senhor não manter o meu coração inclinado, eu vou pender por minha própria cobiça. O que o salmista está mostrando para a gente é que é só através do Senhor nos disciplinando, nos mostrando que a gente vai conseguir se manter firme e ter o nosso coração inclinado não para os nossos próprios desejos, mas para aquilo que o Senhor quer de nós. Mas nessa ideia da disciplina, eu ainda acredito que o versículo 37 mostra para a gente uma outra área da vida do salmista que ele reconhece que ele precisa se esforçar, que ele precisa estar disciplinado quanto a isso, e que o Senhor precisa trabalhar nele para que ele se mantenha assim. Versículo 37 fala, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Esse terceiro pedido do salmista aqui é, Senhor, desvia os meus olhos das coisas que são inúteis. Sabe, nosso olhar natural, ele é atraído por coisa que não tem utilidade alguma. Existem muitas coisas ao nosso redor que atraem o nosso olhar e tiram o nosso foco de Deus, da sua palavra. Muitas vezes a gente fala que não tem tempo para as coisas do Senhor, mas a gente gasta tanto tempo com coisa inútil. E o salmista está falando, Senhor, desvia os meus olhos dessas coisas, porque eu sou atraído por elas. Se o Senhor não trabalhar em mim para que eu me desvie dessas coisas, eu vou gastar meu tempo com toda inutilidade. Se a gente não estiver disciplinado, se a gente não se esforçar, você vai passar seu feriado inteiro gastando tempo na Netflix. Se você não se disciplinar, você vai gastar metade do seu horário de trabalho
no WhatsApp, no Instagram. Coisas inúteis. Se a gente tomar cuidado, a gente é levado pela nossa vida acadêmica, pela nossa vida profissional e abandona aquilo que de fato tem valor. Por isso que o salmista pede: Senhor, eu não tenho força suficiente para me livrar de tudo isso. Por isso desvia os meus olhos dessas coisas. Só que eu quero fazer um adendo aqui sobre isso. Perceba que o salmista não pede para que os seus olhos sejam fechados para essas coisas. Ele pede apenas que os seus olhos sejam desviados dessas coisas. Ou seja, o salmista não está pedindo para que ele não veja as inutilidades da vida. O seu desejo não é por isso. O desejo dele é para que essas coisas não o façam perder o foco. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes também a gente acaba virando o chatão da turma, que não pode fazer mais nada, que não pode, fazer uma brincadeira porque é inútil. Eu não entendo que essa é a ideia do salmista. Ele pede para que o seu foco não esteja nessas coisas, para que o Senhor desvie, mas ele vai continuar vendo, vai continuar fazendo parte da sua vida. Só que, perceba, que quando nossos olhos estão abertos para essas coisas, de fato, a gente corre um grande risco de se distrair e mudar o nosso foco para essas coisas inúteis. Por isso que o salmista fala: Senhor, eu sou fraco. Então desvia os meus olhos, para que eu não mantenha o foco nessas coisas. Percebe? A gente precisa se disciplinar em meio a tanta inutilidade. A gente precisa se manter focado na vida que o Senhor tem proposto para nós por meio da sua palavra. Então, o que eu quero te mostrar com isso, com essa segunda lição, com essa segunda necessidade, é que nós precisamos nos manter disciplinados. Por quê? Porque nós não somos fortes o suficientes para nos mantermos no caminho, que muitas vezes está muito claro para a gente. É um caminho que está muito bem pisado. Mas ainda assim, a gente quer ceder lugar aos nossos desejos, às nossas inclinações. Ainda assim, tem muitas coisas que tiram a nossa atenção e nos chamam a nos desviarmos desse caminho bem demarcado. Por isso, se você quer se manter no caminho, reconheça que você não é tão forte assim para manter-se nele por si mesmo. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar que alguém desvie os seus olhos, que alguém incline o seu coração, que alguém te guia e te mantém no caminho. Precisa de esforço, precisa de disciplina. E isso é prova da nossa limitação. Uma terceira necessidade que o salmista mostra, e que mais uma vez reforça essa ideia da nossa limitação, é que nós precisamos de perseverança. Nós precisamos insistir. E o fato disso mostra a nossa fraqueza. Porque na maioria das vezes, quando começa a ficar difícil, a gente desiste. Quando o resultado começa a demorar para aparecer, a gente desiste. Um exemplo disso: eu estou de dieta. A primeira semana de dieta foi muito boa. Eu emagreci 3 quilos na semana. Só que as 3 últimas semanas, cara, tá difícil, porque eu subo na balança, parece que não muda nada.
A vontade de quebrar a dieta é gigantesca. Porque o resultado demora. Só que a gente precisa se manter firme. A gente precisa de perseverança. E o salmista reconhece isso. Que sozinho ele não consegue. Ele precisa de uma força ajudando a perseverar. Olha o que ele fala aí no versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Se você olhar para isso daqui de maneira desatenta, você pode achar que o salmista está desconfiando de Deus. Ele não está tão confiante assim. Ele está falando assim, confirma aí a tua promessa que o Senhor fez, porque está difícil de acreditar nisso daí. Mas, na verdade, o salmista aqui não está falando algo que diz respeito a Deus. Ele não está colocando a sua confiança em Deus em xeque, né? Ou a fidelidade de Deus em xeque. Na verdade, o salmista está falando sobre ele mesmo. E por que eu digo isso? Porque se você já leu o Salmo 119 com mais atenção, você vai perceber que esse salmista está passando por dificuldades. A gente sempre olha lá para o Salmo 119 como um salmo lá em cima, né? Principalmente que um dos versículos que a gente sabe de qual é Salmo 119, 105. Né? Você sabe? Né? E a gente sempre fica com esse versículo na cabeça quando se fala de Salmo 119. Só que, principalmente se a gente lembra só desse versículo, a gente esquece tudo que o salmista está falando. Tem hora que o salmista fala, Deus, eu não aguento mais. Os caras estão atrás de mim, estão querendo tirar minha vida o tempo todo. Eu estou sendo perseguido injustamente. Quem deveria cuidar da minha segurança, que são os príncipes, as autoridades, esses caras estão atrás de mim também, sem motivo algum. Toda hora eles estão querendo me matar. Deus, eu não aguento mais. O salmista está o tempo todo mostrando o seu sofrimento, o seu medo, a sua angústia por estar sendo perseguido. Só que olha que interessante, em nenhum momento esse salmista ele pede uma intervenção direta de Deus. O que ele pede para Deus não é, Senhor, mate os meus inimigos, Senhor, tire esse sofrimento de mim. O que ele pede para Deus é, Senhor, me dê mais firmeza na palavra. Então percebe que quando ele está falando, Senhor, confirma ao teu servo a tua promessa, não diz respeito à sua desconfiança das promessas de Deus, mas diz respeito à sua dificuldade de se manter firme nas promessas de Deus. Ele tem dificuldade com isso, porque a sua realidade tem levado a essa dificuldade. Por isso que ele fala assim, confirme isso para que eu me mantenha perseverante, para que isso me sustente, para que eu tenha certeza que a sua palavra é verdadeira. E ele continua aí no versículo 39, ele fala assim, afasta de mim o opróbrio que eu temo. E, à primeira vista, isso daqui pode ser que pode parecer que o salmista, ele está pedindo para que o Senhor afaste dele as consequências, as coisas ruins que têm acontecido e que têm causado medo nele. Mas na verdade não. O que o salmista está falando é, Senhor, afasta de mim o opróbrio que eu tenho. Qual que é esse opróbrio? É das consequências de eu não obedecer aquilo que o Senhor falou para fazer. Ele teme as consequências da sua desobediência.
Ele não está temendo os inimigos. Por isso ele está falando, Senhor, me mantenha obediente, para que eu não passe vergonha. Ou melhor, é isso que ele não está dizendo. O que ele está falando é, Senhor, eu não quero ser reprovado pelo Senhor. Eu não quero ser reprovado por causa da minha desobediência. Porque senão fica parecendo que ele quer ser obediente e ser livre das consequências dessa obediência. Porque no mundo hostil que a gente vive, você viver em obediência vai te causar consequências graves, mas para essa vida, não diante de Deus. E o que o salmista está falando não é isso. Ele está falando, eu quero me manter obediente por causa do Senhor. O opróbrio que eu temo são as consequências daquilo que a minha desobediência vai me causar diante de ti. E não que a minha obediência vai me causar diante do mundo. Percebe que o salmista poderia muito bem desistir de obedecer e talvez minar ou amenizar a perseguição que ele estava sofrendo. Mas ao invés de desistir, o seu desejo é perseverar em obediência. E por isso que ele pede, Senhor, desvie de mim a rejeição que eu estou sofrendo. Porque eu quero me manter perseverante. Eu quero me manter obediente. E daí vem o versículo 40. E esse versículo 40 ele é diferente de todos os outros 7 dessa estrofe. Lembra, eu falei lá no início que todos os 8 versículos têm uma petição. E se você ler aí com mais atenção, você vai ver que essa petição, ela sempre está no começo do verso. Só que no versículo 40 ele muda isso. Ou seja, na estrofe ele é o único verso que não começa com um pedido, mas começa com uma afirmação. E depois ele pede. E a afirmação é, Senhor, eu anseio por obedecer as tuas ordens. Senhor, o desejo do meu coração é te obedecer. Essa é a minha vontade. E como isso deveria ser o nosso maior desejo? Querer obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Na verdade, essa é a marca da nossa maturidade cristã. Mas que muitas vezes está em falta lá no nosso coração. Então o salmista nos dá uma dica, porque como que a gente faz? Quando a gente sabe que essa deveria ser a nossa maior vontade. Perseverar em obediência, obedecer a Deus acima de qualquer coisa. E isso é uma realidade muito distante da gente. Então o salmista mostra pra gente o que a gente precisa fazer. Reconhecer a necessidade de que o Senhor nos mantenha perseverantes. Reconhecer a nossa limitação de até mesmo fazer aquilo que queremos. Ou seja, a gente quer obedecer, porque a gente sabe que isso é o melhor. A gente não consegue. O salmista sabia que ele também não conseguia. E por isso que ele termina essa estrofe com pedido. Depois de ter afirmado isso. Senhor, me vivifique. Me reanime. Me mantenha perseverante. Para que eu consiga viver aquilo que é meu maior desejo. Obedecer. A gente precisa da ação do Senhor. Nos fortalecendo até para fazer aquilo que a gente quer. Mesmo quando a gente reconhece
que a vida de obediência é melhor. Mesmo quando esse é o nosso maior desejo, ainda assim sozinho a gente não vai conseguir. E daí a gente precisa pedir: Senhor, vivifica. Me dê ânimo, me mantenha perseverante. Sabe, por mais forte que você pense ser, por mais autossuficiente que você pense ser, por mais empoderado que você seja, por mais independente que você possa viver, você precisa lembrar de uma coisa: você é limitado. Você tem necessidades que você não consegue resolver por si mesmo. Existem fragilidades na nossa vida que não estão sob nosso controle. Enfermidades que vêm de uma hora para outra. Pessoas que nós amamos, que nos deixam prematuramente. Que a gente acha que vai ter a vida inteira com elas e de repente a gente perde. A gente é pego de surpresa. Você não consegue controlar até quando você vai ter um emprego que você tem. Você não consegue controlar quando você está no volante. Pode vir alguém bêbado bater no seu carro, destruir a sua vida, da sua família. E tudo isso mostra que a gente não é tão forte quanto a gente pensa. Que tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai conseguir sozinho. Por isso a gente precisa de instrução. A gente precisa de alguém que ensine a gente a viver nesse mundo. A viver de maneira que faça sentido, que vale a pena. Por isso que a gente precisa de disciplina. Porque sem esforço, a gente começa a andar por caminhos que, por mais bem delimitado que esteja o caminho correto, a gente acha que a gente sabe mais do que quem fez a marcação. Caminhos que às vezes são bem mais fáceis, mas que não nos levam a lugar nenhum. Você precisa lembrar que muitas e muitas vezes você vai ter que insistir. Você vai precisar de perseverança, porque as coisas não são fáceis. As coisas nem sempre são do jeito que a gente queria que elas fossem. Pelo contrário, na maioria das vezes, as coisas são muito mais difíceis do que a gente gostaria. Sabe, há muitas outras necessidades. Há muito mais coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Por mais dinheiro que você tenha, por mais capacidade intelectual que você tenha, por mais recursos que você possa ter à sua disposição. E talvez você é alguém que hoje consegue até viver só. Não precisa da ajuda de ninguém. E talvez você possa viver a sua vida inteira desse jeito. Porque você tem um bom emprego, tem um bom salário, porque você não vai ficar doente, e você parece que tem a vida perfeita. Mas mesmo quando isso for uma realidade na sua vida, por mais que você não precise da ajuda de ninguém, por mais forte que você possa ser, ainda vai ter um problema lá, que você nunca vai conseguir resolver sozinho. Por mais que você tente, por mais que você se esforce,
É impossível suprir essa sua necessidade. Você nunca vai conseguir vencer o pecado sozinho. Você pode viver bem nesse mundo. Pode nunca passar fome, nunca ter necessidade. Nunca enfrentar uma grande perda. Nunca sofrer um acidente. Nunca ter surpresas desse mundo. Mas ainda assim, tudo isso não faz de você forte o suficiente. Porque por mais que você tentar, você não vai acabar com o pecado que está aí dentro de você. Isso é somente através de Cristo Jesus. Aquele que nasceu como nós, viveu uma vida sem pecado, morreu oferecendo algo que eu e você nunca vamos conseguir oferecer. Que ressuscitou, venceu a morte. E que hoje eu e você podemos compartilhar os benefícios disso sem nenhum esforço da nossa parte. Ele é o castigo que nos traz paz. A morte que supriu a nossa maior necessidade. E se você quer vencer as suas limitações, você precisa se atentar para aquilo que ele diz, por meio da palavra dele. É só através dela que você vai conseguir viver de uma maneira que faça sentido. De uma maneira que, por mais limitado que a sua força seja, você ainda assim vai ser fortalecido naquele que em tudo nos fortalece. E com isso viver em resposta a tudo isso. Se esforçar para seguir cada um dos decretos que ele nos deixou. Vamos orar. Pai, a gente às vezes acha que a gente é muito mais do que a gente é. A gente se acha tão forte que a gente brinca com coisas. A gente brinca com a nossa vida. A gente não se esforça. A gente deixa as coisas acontecerem. E quando nos damos conta, já estamos totalmente enfraquecidos, distantes do Senhor. Por isso, Senhor, não nos deixe cair no engano de que somos mais do que aquilo que realmente somos. Que possamos perceber, Senhor, e assumir a nossa fragilidade. Possamos reconhecer que não somos tão fortes assim. Por mais recursos que a gente tenha. Que a gente possa se voltar para o Senhor e pedir: Senhor, ensina-nos. Nos instrua. Nos discipline, Senhor, para que a gente nos mantenhamos no foco. Não nos deixe desistir, mas sermos perseverantes, Senhor. Para que em tudo a gente perceba que o Senhor está nos fortalecendo e que precisamos constantemente do Senhor na nossa vida, nos dando a força que necessitamos, Pai. E que diante disso a gente responda uma vida que te agrade e glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.